Boa noite, meus caros. Boa noite, só. Vamos começar. Antes de começar, vocês têm alguma dúvida com relação aos conteúdos anteriores aí? Sim ou não? Pessoal, eu fiz uma revisão aqui até o capítulo 6 e resolvi em algumas questões até o capítulo 4. Eu ainda vou começar a fazer as questões dos outros capítulos. Mas, por Certo. incrível que pareça, né, esses capítulos iniciais aqui, embora teoricamente seja uma coisa básica, né, tem umas questões meio carne de pescoço aqui. Mas aí fica mais para frente, porque eu acho que as questões envolvendo altura e tal, né, e, por incrível que pareça, eu me enrolei um pouco aqui em umas questões, aquela do. Até que isso tinha explicado, né? Foi Ah, a questão da página 20 e teve a questão 22, 23, 24, 25, 26 que eu não eu travei e deixei para depois. são essas questões mais assim de mais geometria, né? Assim, trigonometria. Exatamente, exatamente. É porque a Se gente de der o fato desenho não é. errado, aí você não sai do canto. De fato é porque a gente não tratou muito desse tipo de questão ainda, né? Mas daqui para a prova a gente vai ter aulas de exercício, né? E aí a gente entra nessas questões aí também, porque assim, eu não enfatizei tanto essas questões mais de geometria, porque vocês já fazem um curso de geometria e eu achei que não precisava, assim, tanto, certo? Mas tem umas questões aqui, professor, que tem uns conceitos básicos de radiciação. Se você, por exemplo, na hora de você fazer o desenho, se você não escolher o ângulo correto, você não faz a questão. Você não consegue chegar na resposta. Com certeza. E Tem aí umas foi aí que assim eu, mesmo. eu passei uma tarde inteira aqui, eu deixei de lado. Aí quando foi no outro dia de manhã eu consegui fazer. Questão Sonhou com a, 17. sonhou com a questão, não, né? Não, não sonhei não, mas fiquei com raiva. Mas é Tá interessante a certo. resposta. Porque a resposta do livro, ela ajudou. Eu falei, bom, eu vou encontrar um caminho aqui. O que é importante era encontrar o raciocínio da questão. E não somente Aham, a resposta, mas entender o que a questão. sim. Aí foi quando eu cheguei, me deparei com uma questão aqui que envolve multiplicação de radicais. Aí você tem a radiciação de soma de radicais. Quer dizer, eu achei interessante. Deu para. Mas eu encontrei a resposta. Tá. Então, então depois a gente vai olhar, né? Tá, joia? Então, vamos às coisas aqui de hoje. A gente vai primeiro voltar a esse livro, o volume 6. Aqui eu estou usando a edição nova, certo? Eu vou ficar na edição nova agora no volume 6. E vamos dar uma olhada no primeiro capítulo desse livro, que é justamente o capítulo que fala sobre números complexos, né? Vejam que o do livro inteiro, números complexos é um capítulo só, né? É claro, você usa números complexos nos demais capítulos, mas sobre números complexos propriamente dito é só um capítulo, né? Da página 1 até a página 50 nessa versão aqui. Bom, mas vamos lá, certo? Que tem umas coisas que eu quero falar antes aqui. Vamos tentar não seguir o livro
para ver se parece melhor, não sei, certo? Então vamos a números complexos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a construção dele, certo? Então a gente vai pegar o R2, que é o R cartesiano R, beleza? E nele a gente vai definir duas operações. A gente vai definir uma adição e uma multiplicação. A adição eu vou definir da seguinte forma: dados dois pares ordenados, a soma desses pares ordenados vai ser feita assim. Do mesmo jeito que vocês já aprenderam lá no curso de Geometria Analítica na soma de vetores. Beleza? Primeira coordenada mais a primeira coordenada vai ser igual à primeira coordenada da soma. E a segunda mais a segunda vai ser a segunda coordenada da soma. Beleza? Essa é a adição. A multiplicação é que é, a coisa diferentona aqui, certo? A multiplicação vai ser feita do seguinte modo. Eu vou fazer assim, AB vezes XY. Talvez seja melhor assim. Ao invés de ficar usando x1, y1, x2, y2, eu vou fazer desse modo aqui, porque nesse momento aqui pode ser melhor. Então, a multiplicação vai ser feita do seguinte modo. Eu vou fazer ax menos by e ay mais bx. Certo? Então, a primeira coordenada é o quê? É a diferença entre esse cara e esse cara aqui, certo? É esse produto menos esse produto, certo? E a segunda coordenada é esse produto mais esse produto aqui. Beleza? Tranquilo? Você pode pensar assim, ó. Vou fazer A vezes X. Aí quando eu estou voltando aqui, eu vou fazer então menos, por estar voltando, B vezes Y. Certo? E depois, isso para a primeira coordenada, né? E na segunda coordenada é só fazer o AY mais o BX, certo? Beleza? Entenderam esse negocinho aqui, ó? Você fazer isso. Então, A vezes X, aí menos BY e AX e BX, certo? Esse é que é o ponto central na, na definição do conjunto dos números complexos, certo? E tem outra coisa que a gente tem que definir aqui também, é a igualdade, né? Entre dois pares ordenados, que é uma coisa que vocês já viram também, né? Quando é que dois pares ordenados são iguais? Eles vão ser iguais quando a primeira coordenada de um é igual à primeira coordenada do outro e a segunda coordenada de um é igual à segunda coordenada do outro, certo? Beleza? Então, o que é o conjunto dos números complexos? Vai ser o conjunto que a gente vai denotar por C dobrado, certo? Que é o C com essa barrinha aqui, ó. Ele nada mais é do que o conjunto dos pares ordenados munido desta soma que a gente definiu e dessa multiplicação que a gente definiu. Beleza? Ó, não confundam essa notação aqui, ó, um par ordenado, pontinho, outro par ordenado com produto escalar não, certo?
Produto escalar é aquele que vocês viram na geometria analítica, beleza? No produto escalar, o resultado do produto escalar vai ser um número, certo? Aqui, o resultado do produto entre dois pares ordenados vai ser um par ordenado, certo? Então isso já é diferença bastante, diferença suficiente do produto escalar, Sem contar, beleza? por isso que lá é em módulo, né, professor? Como é? Por isso que lá em módulo, né? Um produto escalar em módulo, né? Módulo Não, não. Não sei, eu acho que eu não entendi qual é o comentário. é porque você, quando faz o produto escalar entre os Ah, pontos, porque tem uma propriedade, né? O módulo, módulo do produto escalar, sim, isso. sim, sim. Tem Por isso que é em módulo, tem né? uma Porque relação. Acho que eu ainda não entendi qual é o, o ponto que você quer comentar, não. Bom, enfim, vamos avançar aqui. Então, esse é o conjunto dos números complexos, beleza? É um conjunto de pares ordenados, onde nesse conjunto eu defini uma soma e essa multiplicação esquisita aí, certo? Então, exemplos de multiplicação entre números complexos, porque se a gente está considerando o R2 com a soma e a multiplicação que foram definidas, então os elementos nesse conjunto aqui a gente vai chamar de número complexo, certo? De números complexos. Então, vamos pegar aqui e fazer, por exemplo, a multiplicação entre 2, 1 e 3, 5, certo? Como é que vai ficar a multiplicação? Vai ser, ó, esse produto menos esse produto aqui. Então vai ser 2 vezes 3 menos 1 vezes 5, certo? Primeiro com primeiro, menos segundo com segundo. Beleza? E a próxima coordenada aqui é o quê? É esse cara, produto desses dois, mais o produto desses dois. Então vai ficar 2 vezes 5 mais 1 vezes 3. Beleza? Então isso aqui está nos dando o quê? Aqui é 6, 6 menos 5, 1, 10 mais 3, 13. Beleza? Mais um exemplo. Mais um exemplo. Sei lá, menos 7 meios. 7, vou botar evitar a fração por enquanto. 7 menos 7, 2 e, sei lá, chuta aí alguém de vocês aí. Me dá um exemplo de par ordenado aí. Alguém. 4 e 3, professor. 4 e 3. Pronto. Então, qual que vai ser a conta aqui? A primeira coordenada é o quê? É isso aqui. Então vai ser menos 7 vezes 4 menos. Aqui é o menos 7 vezes 4, né? Menos 7 vezes 4 menos 2 vezes e menos 3. 2 vezes 3, certo? E o próximo é a soma desses produtos aqui. Ó. Vai ser então menos 7 vezes 3 mais 2 vezes 4. Isso nos dá então, aqui vai dar menos 28, né? Menos 7 vezes 4, menos 28. Menos 28 menos 6 vai dar menos 34. Aqui eu tenho menos 21, menos 21 mais 8 vai dar menos 13, né?
certo? Então, nós temos isso aqui. Então, compreenderam como é que funciona aqui essa multiplicação, né? Beleza? Então, agora vamos passar para as propriedades dessas operações. Então, propriedades da adição. Propriedades da adição e da multiplicação, certo? As propriedades são as mesmas. Então, a primeira delas é que tanto a multiplicação como a soma, elas são associativas, certo? Beleza? Tanto a soma como a multiplicação. O que é que quer dizer com associatividade? Quer dizer que se você pegar três números complexos, botar aqui x1 y1 mais, tá aqui mesmo, x1 y1 mais x2 y2. Se eu somar esses dois caras e depois somar esse resultado a x3 y3, a gente vai ter o seguinte, que o resultado vai ser o mesmo que eu fazer primeiro a soma do x2 y2 com o x3 y3, depois somar o resultado com o x1 y1. Beleza? Essa é a associatividade. E a multiplicação também, né? Se eu faço x1 y1 e multiplico por x2 y2 e depois eu multiplico por x3 y3, o resultado vai ser o mesmo que esse aqui, ó. Beleza? Vamos fazer a conta aqui para demonstrar pelo menos essa igualdade aqui, certo? A associatividade do produto. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer a continha. x1 y1 multiplicar por x2 y2, depois pegar esse resultado e multiplicar por x3 y3. Então vamos ver aqui, ó, o que vai dar. Primeiro, por definição, o que vai dar esse produto aqui? A gente vai ter aqui x1 vezes x2 menos y1 vezes y2. Certo? Na primeira coordenada. E na segunda coordenada, o que eu tenho? Eu vou ter x1 y2 mais y1 x2, certo? E o x3 y3 eu vou apenas repetir aqui. Beleza? Então, o que eu fiz aqui foi só aplicar a definição do que é esse produto aqui, certo? Agora vamos fazer essa multiplicação aqui. Então, o que a gente vai ter? Na multiplicação, eu vou pegar, então, esse cara aqui, multiplicar por esse, certo? E subtrair esse cara multiplicado por esse, beleza? Então, vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Então, vou ficar aqui com x1, x2, vamos lá, x1, x2 menos y1, y2, vezes x3, menos o que agora?
menos esse cara vezes esse daqui, certo? Aí vai ficar aqui x1 y2 mais y1 vezes x2 vezes y3. Então, tudo isso aqui é a primeira coordenada do produto desses dois caras aqui, certo? Esse vezes esse. E a segunda coordenada, quem é? Aí vamos lá. A segunda coordenada vai ser esse carinha aqui vezes esse, mais esse vezes esse. Então, vamos lá. Esse aqui com esse aqui vai ser x1 vezes x2 menos y1 vezes y2, e isso vai estar multiplicado por y3. E agora, esse cara com esse vai nos dar x1 y2 mais y1 x2 vezes x3, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, porque não coube. Cara, eu acho tão bom ter essa possibilidade de você escrever uma coisa e depois só ajeitar ela sem ter que apagar tudo para fazer de novo. Vamos lá. Continuando a conta aqui. Vamos desenvolver esse produto, né? Esse cara e esse cara aqui. Então a gente vai ter aqui x1, x2, x3 menos y1, y2, x3. E agora aqui, né? A gente vai ter aqui menos x1, y2 menos x1, y2, y3 menos y1, x2, y3. Beleza? Sempre reparem nessa vírgulazinha aqui, que é para não se perderem aí. Quem que é a primeira coordenada, quem que é a segunda coordenada, certo? Vai reparando nessa vírgula aí. Eu vou deixar ela maior, vou deixar ela maior aqui, para ficar mais evidente ainda, né? Onde é que a vírgula está e quem é a primeira coordenada, quem é a segunda, certo? Agora vamos fazer essa conta aqui, ó. Aqui eu vou ter x1, x2, y3 menos y1, y2, y3. E agora aqui, ó, vou ficar com mais x1, y2, x3 mais y1, x2, x3. Certo? Meio tediosazinha essa conta, né? Mas é só para ilustrar que às vezes essas contas são chatas de serem feitas, você pode achar chato fazer, mas o importante aqui é a propriedade, né? Certo? É a propriedade. Vamos continuar aqui a conta. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou juntar esse cara com esse e vou colocar o menos... eu vou colocar o x1 em evidência, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, x1 que multiplica quem? x1 vai multiplicar x2, x3 e multiplicar menos y2, y3. Beleza? Agora eu vou juntar esse com esse e vou colocar o y1 em evidência. Aí eu vou ter o seguinte, vou botar menos y1 em evidência. Melhor ainda. Aí vai ficar assim, ó, menos y1 que multiplica
y2 x3 mais x2 y3, certo? Isso na primeira coordenada. Agora quem é a segunda coordenada? Aí a gente vai juntar o quê? Vamos juntar esse cara com esse daqui para colocar o x1 em evidência. Que nem a gente fez aqui, ó. Eu juntei esse com esse, coloquei x1 em evidência, eu vou fazer o mesmo com esse e esse, certo? Então vamos lá. Colocando x1 em evidência, o que é que eu tenho? Eu tenho x2y3 mais y2 x3, certo? E agora, finalmente, pegar esse daqui e colocar y1 em evidência do mesmo jeito que a gente fez aqui, certo? E a gente vai ficar aqui com mais y1 que multiplica o quê? y2, y3 mais x2 vezes x3. Compreendido aí? Eu estou fazendo passo por passo porque quando vocês forem olhar a conta no livro, aí vocês já entendem melhor a conta que está lá, certo? Porque se a gente só olhar a conta, deixa eu procurar ela aqui, Ô, professor, diga. o Y1 desse primeiro azulzinho aí, ele não é negativo? Ah, é verdade, né? Verdade. Então ele Então, teria que ser aqui, né? negativo. Esse Negativo. sinal aqui é negativo, né? Eu acho que é no Não é isso? segundo, não, porque a primeira expressão do X1 aí, o senhor fez com verde, certo? Aí é tudo positivo. Agora, o segundo, Ah, é o acho verde, que o né, que eu estou Y1 tem que ser fazendo. negativo e dentro tem que ser negativo. Não é verdade? Teria que ser menos É, X1. isso. Aqui, né? Aí, é isso. Peraí, é isso mesmo. Eu estou olhando o azul, né? Esse aqui é o azul. É porque eu É o esqueci de azul. marcar as cores aqui. E isso daqui é o azul. Agora tá Esse certo. daqui é o verde. Esse o vermelho. E esse o amarelo. Amarelo. Beleza. Certo? Pronto. Então, inclusive, nesse daqui, eu vou até alterar a ordem desses dois caras. Ficar assim. x2, x3, menos y2, y3. Por que que eu fiz isso? Ó? Porque assim, você vai ter o seguinte, ó. Esse termo aqui, ó, repare que ele é o mesmo que está aqui. x2, x3 menos y2, y3. E Exatamente. esse que está aqui é o mesmo que está aqui. Isso vai ser importante na conta. Beleza? E aí, ó, a conta no livro, deixa eu mostrar aqui, ó. A conta aqui, ó. Se você olhar ela crua desse jeito aqui, Misericórdia. pode ser que dê mais trabalho de enxergar o que está fazendo, né? Mas de qualquer forma, veja que aqui, ó, ele usou a definição do produto, certo? Aí aqui agora, ó, ele vai fazer o produto entre esses dois caras, que vai ser isso daqui, certo? Depois, note que ele vai juntar, ó, daqui para cá, ele fez apenas a distributividade, ó. Daqui para aqui, daqui para aqui, e a mesma coisa lá na outra coordenada. Depois, o que que ele fez? Ó? Ele juntou esse cara com esse daqui e colocou o A em evidência.
Depois juntou esse com esse e colocou B em evidência. Menos B em evidência, certo? Analogamente, ele fez a mesma coisa lá na segunda coordenada. Beleza? Aí chegou nesse ponto aqui, que é o mesmo ponto em que a gente está aqui agora. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Se eu chamar esse carinha aqui de, sei lá, de A, então aqui também é A. Aqui, se eu chamar de B, aqui também é B, certo? Então é como se eu tivesse aqui, nessa expressão, a seguinte coisa. x1 vezes A menos y1 vezes B na primeira coordenada. E na segunda coordenada eu tenho x1 vezes B mais y1 vezes A. Concorda? Sim ou não? Sim. E o que é isso daqui? Por definição, é o x1 y1 vezes AB. Aqui, ó. x1A menos y1B. E na outra coordenada eu tenho x1B mais y1A. Certo? Só que aí o que é isso daqui então? Isso vai ficar assim, ó. x1 y1 que multiplica quem? Aí quem é o A? O nosso A aqui é x2 x3 menos y2 y3, vírgula. E quem é o outro cara? Quem é B? É o y2 x3 mais x2 y3. Beleza? Aí eu tenho aqui x1 y1 que multiplica quem? Aí o que, que é isso daqui? Por definição, é o x2 y2 multiplicado por x3 y3. Beleza? Aqui, ó. x2 x3 vezes menos y2 y3. E eu tenho x2 y3 mais y2 x3. Certo? Esse produto aqui, ó, tá aqui. E esse produto tá aqui. Então, o que, que a gente fez, ó? Eu comecei multiplicando esses dois para depois multiplicar por esse. E o resultado foi o mesmo que multiplicar esses dois para depois multiplicar por esse aqui. Beleza? Sim ou não? Beleza. Então, a multiplicação de números complexos é uma propriedade associativa. Certo? A multiplicação e a soma são também comutativas. Beleza? É associativa e comutativa. Para comutatividade, o que, que a gente quer dizer com comutatividade? É se eu faço AB vezes XY, isso é o mesmo que XY vezes AB, certo? Eu posso inverter a ordem dos fatores que o resultado permanece, certo? No caso da multiplicação e também, claro, no caso da soma.
Beleza? Por que é que o produto é comutativo? Vamos fazer a comutatividade também, certo? Então, ó, se eu faço AB vezes XY, isso daqui é igual ao quê? Por definição, vai ser AX menos BY, vírgula, AY mais BX. Beleza? Isso daqui é a mesma coisa que o quê? É o mesmo que fazer XA menos YB e YA mais XB. Sim ou não? Eu só comutei esses caras aqui, ó. Porque aqui é o produto de dois números reais. Então, AX e XA é a mesma coisa. Certo? E o mesmo com BY. BY e YB é a mesma coisa, porque é um produto de números reais. Certo? Só que agora, olhando para isso daqui, isso é exatamente o produto entre x e y e AB. Olha aqui, ó, XA menos YB, XA menos YB, e aqui eu posso ainda, além de comutar esses dois caras, eu ainda posso inverter a posição deles, né? Fazer aqui o XB mais YA e ter isso aqui, ó, XB mais YA, certo? Então, esse cara aqui é o mesmo que isso. E esse cara é o mesmo que isso daqui, certo? Então, essas duas coisas aqui são iguais, ó. O produto é comutativo. Beleza? O produto, ele tem também a seguinte propriedade. Ele possui elemento neutro. Quer dizer, o produto e a soma tem elemento neutro, certo? No caso da adição, o elemento neutro quem é? Qual é o número complexo que eu devo somar ao número complexo AB de modo que isso daqui seja verdade? Quem deve ser esse cara? 0, 0. Exatamente, certo? 0, 0. Porque de fato, né, se você fizer a primeira coordenada daqui com a primeira coordenada daqui, eu vou ficar com A mais 0, que é A, e B mais 0 é igual a B. E no caso da multiplicação? Qual seria o número complexo xy de modo que isso daqui é verdade? Uhum. Você acha que é um 1? Então vamos lá. Se fosse um 1, então a gente teria aqui esse cara vezes esse vai dar A menos esse cara vezes esse vai dar B. Agora eu tenho esse com esse, A mais esse com esse, B. Note que não deu AB, né? Pelo menos em geral, né? É claro que se A e B forem iguais a zero, dá, né? Seria, seria 1, 0, professor? Zero. Vamos ver aqui. Aqui vai dar A menos B vezes zero vai dar zero. Esse vezes esse vai dar zero. E esse daqui vai dar B. Aqui é igual a A e aqui igual a B. Então, deu, né?
Então, esse é o elemento neutro. É claro que, digamos que você não sabe quem é o elemento neutro. Então, você quer calcular quem é esse cara. Se você fizer esse produto, o resultado vai ser o quê? Vai ser AX menos BY, AY mais BX. Aí você quer que isso seja igual a AB, para qualquer que seja o par ordenado AB, certo? Então vamos lá. Essa igualdade aí só é verdadeira quando AX menos BY, isso é igual a e BX mais AY, eu estou escrevendo na ordem trocada aqui, certo? Igual a B. Eu escrevi nessa ordem porque aqui eu caí num sistema linear cujas incógnitas é o x e o y, certo? Então, só para poder colocar aqui, primeiro x, depois y, eu reescrevi esse cara aqui com a posição trocada, né? Primeiro eu botei o bx, depois coloquei o ay. Agora vamos resolver esse sistema. Como é que a gente pode resolver esse sistema? Vamos pegar e multiplicar essa equação aqui toda por a e essa equação toda aqui por b. Isso vai nos dar, então, a seguinte coisa. Ó. Eu vou ter a ao quadrado x menos aby igual a ao quadrado, certo? E aqui a gente vai ter b ao quadrado x mais aby igual a b ao quadrado, não é isso? Agora, se eu somar as duas equações, esse cara aqui vai cancelar. Ó. Somando, a gente vai ter a ao quadrado x mais b ao quadrado x, e aí eu vou colocar x em evidência. Esse daqui cancelou, né? Esse. E do lado de cá eu vou ter a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza? Então, ó, se você supor que AB não é 0, 0, isso significa dizer que A é diferente de 0 ou B é diferente de 0, né? Se qualquer um deles for diferente de 0, isso daqui é diferente de 0. Aí eu posso dividir os dois lados por A ao quadrado mais B ao quadrado e concluir o quê? Que x vale 1. Beleza? Sim ou não? Daí, o que ocorre? Então, daqui a gente vai ter x igual a 1 e o y. Vamos lá. Ó. Se o x vale 1, então essas equações aqui vão ficar assim. Ó. A ao quadrado. Aliás, vamos pegar essas aqui. Ó. Essas equações aqui vão ficar assim. Se x vale 1, isso vai dar a menos by igual a a. E b mais ay igual a b, né? Daqui, ó, quando o a cancelar e o b cancelar, a gente vai ter isso daqui igual a 0 ou isso daqui igual a 0. Concorda? Dessa equação aqui, eu vou ter b igual a 0 ou y igual a 0. E dessa daqui, eu vou ter a igual a 0 ou y igual a 0, né? Daí o que acontece? Ó? Novamente, se a gente supor que o AB é diferente de 0, 0, então A é diferente de 0 ou B é diferente de 0. Em qualquer um desses casos aqui, se A for diferente de 0 ou B diferente de 0, a gente vai ter que o y tem que ser igual a 0, né? Porque, ó, y tem que ser 0 ou o B. Y tem que ser 0 ou A.
Se o A não for diferente de zero, Y tem que ser zero. Porque A vezes Y é igual a zero. Se o A for igual a zero, mas o B não for igual a zero, o Y tem que ser igual a zero também. De qualquer jeito, certo? Porque menos BY é igual a zero. Ou seja, em todo caso, como a gente quer que essa igualdade aqui, ó, seja verdadeira para qualquer que seja o AB, então ela tem que ser verdadeira para AB diferente de 0, 0. Então, consequentemente, x1 tem que ser, x tem que ser igual a 1 e y tem que ser igual a 0. Beleza? Então, esse tem que ser o elemento neutro. O x tem que ser igual a 1 e o y tem que ser igual a 0. Beleza? Então, o elemento é esse aqui, ó. 1 e 0 mesmo. Compreendido? Sim ou não? Sim, professor. 4. 4. É a existência, tá assim, na adição, a gente tem o oposto. Oposto aditivo. Ou simétrico. Certo? Que é o quê? Dado um número complexo AB, existe um outro número complexo XY, de modo que isso daqui é igual a 0, 0. Quem deve ser esse cara? Quem deve ser? Alguém chuta aí? Menos A, menos B? Exatamente, certo? Menos A, menos B. Porque, de fato, se eu fizer esse cara mais esse daqui, o resultado é 0. Esse cara mais esse cara, o resultado é 0. Beleza? É claro que, digamos que você não soubesse quem é. Aí você quer que essa igualdade seja verdadeira. Então você vai precisar que AX seja 0 e BY seja 0. Disso aqui você tem x igual a menos A. E dessa equação você tem y igual a menos b, beleza? Esse elemento aqui, ó, menos a menos b, é o que a gente vai representar desse jeito aqui, certo? Beleza? Isso aqui é definição. Tranquilo? Bom, no caso da multiplicação, a gente tem que ter um inverso, certo? Um inverso multiplicativo, que é o quê? Eu tenho que determinar um número complexo. Dado o número complexo AB, eu tenho que determinar um número complexo XY, de modo que isso daqui é verdade, certo? E isso para qualquer que seja o A, diferente do 0, 0. Beleza? Então, ó, qualquer que seja... Deixa eu enunciar corretamente a sentença aqui, que é: qualquer que seja AB diferente do 0, 0, existe XY tal que isso daqui é verdade. Lembram que isso daqui é o elemento neutro da multiplicação? Isso daqui é uma propriedade semelhante àquela que os números reais já têm, né? Para qualquer que seja o número real x, vou botar assim, qualquer que seja o número real A diferente de 0, existe x pertencente a R tal que A vezes x é igual a 1, né? Aqui, ó, o elemento neutro da multiplicação, qualquer número real diferente de 0 possui um inverso, não é isso?
Quem é o inverso? É o carinha que a gente denota por isso daqui. Ou ainda assim, não é? Todo número real possui um inverso multiplicativo. No conjunto dos números complexos, com essa multiplicação estranha que foi definida, isso é verdade também. Todo número complexo não nulo também vai possuir, também vai ter um inverso multiplicativo. A pergunta é: quem é esse cara? Vamos fazer a continha aqui. Então, eu quero que AB vezes XY, isso daqui é igual ao quê? A AX menos BY. Vamos desenvolver logo o que isso significa, né? Então, esse aqui vai dar AX menos BY, AY mais BX. Beleza? Eu quero que isso seja igual a 1, 0. Mas essa igualdade aí só é verdadeira se AX menos BY for igual a 1 e AY, botar assim, o BX mais AY seja igual a 0. Beleza? Tranquilo? Então, o que a gente sabe? Eu sei que AB é diferente do 0, 0, o que implica dizer, né, o que significa dizer que A é diferente de 0 ou B é diferente de 0, certo? Um dos dois é diferente de 0. Certo? Vou anotar isso daqui. Então vejamos, ó, o que acontece? Vamos resolver esse sistema, né? Eu estou querendo determinar quem é x e quem é y nesse sistema, certo? O que eu posso fazer para resolver o sistema? Posso fazer o que aí? Eu vou fazer uma coisa parecida com o que a gente fez. Onde foi? Ah, eu já paguei a conta, né? Quando a gente estava calculando quem era o elemento neutro da multiplicação, né? Bom, vamos lá. Eu vou multiplicar essa equação aqui por A e essa daqui por B. Aí o que a gente vai obter? Eu vou ter aqui A quadrado x menos ABY igual a A e B quadrado x mais ABY igual a 0. Beleza? Somando as duas equações, isso daqui vai cancelar. E nessa soma aqui, na soma desses dois caras, eu vou colocar o x em evidência e eu terei isso daqui. Certo? Conclusão, x é igual a A dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu posso dividir por A quadrado menos A quadrado mais B ao quadrado sem medo, porque como A é diferente de 0 ou B é diferente de 0, então com certeza isso daqui é diferente de 0, né? Tranquilo? Sim ou não? Ok, professor, sim. Pronto, agora vamos ao y, né? Para obter o y, a gente poderia fazer o quê? Eu vou deixar aqui. Eu poderia multiplicar a equação de cima por b e a de baixo por a, ou multiplicar a de cima por menos b, certo? Aí o que é que vai ficar? Ó? Eu vou obter aqui menos abx
mais b quadrado y igual a menos b. E a de baixo multiplicada por a, eu estou nessa conta aqui, certo? Multiplicando a de baixo por a, eu vou ficar com abx mais a quadrado y, isso aqui igual a zero. Quando eu somar as duas expressões, o que é que eu vou ter? Isso daqui vai cancelar, e aí eu vou ficar com a ao quadrado mais b ao quadrado vezes y igual a menos b. Consequentemente, y é igual a menos b sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza? Então, quem que é o inverso? Então, logo, o inverso de AB é esse cara aqui. A sobre A ao quadrado mais B ao quadrado e menos B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse inverso a gente vai denotar assim, né? Beleza? Então, esse é o inverso de um número complexo. Exemplo. Obtenham o inverso do número complexo 1, 2. O que é que vai ser? Ó? Deixa a expressão aqui, né? Quem pode digitar para mim aí o que é que vai ser? Em cima vai ser 1 sobre 2, né? 1 sobre Não, 1 ao sobre 3, quadrado mais 2 ao quadrado. 5, aliás. E a outra coordenada vai ser menos 2 sobre 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Isso vai nos dar o quê? 1 quinto e menos 2 quintos. Beleza? Vamos testar? Vamos fazer a multiplicação aqui, ó. 1, 2, multiplicar por 1 quinto menos 2 quintos. E vamos ver o que que acontece. Então, vou fazer o quê? Primeiro, vamos lá, ó. Esse cara vezes esse, menos o quê? Esse cara vezes esse, né? Aquela coisinha assim. Então, a gente vai ter aqui esse vezes esse, 1 quinto, menos esse vezes esse. Aí esse menos daqui com esse menos daqui vai virar mais, né? Vai ficar assim, mais 4 quintos, né? Que eu tenho 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, com o menos que já apareceria aqui da fórmula, a gente tem esse mais aí, certo? O que é que a gente vai ter na próxima coordenada agora? Eu vou fazer esse cara vezes esse, vai dar menos 2 quintos, e vou somar com esse vezes esse, que vai dar 2 quintos também. Conclusão, aqui é 0, e na primeira coordenada eu vou ficar com 5 quintos, que é igual a 1. Beleza? Então, de fato, esse cara aqui é o inverso desse número complexo aqui. Beleza? Sim ou não? Então, eu fiz a demonstração dessas propriedades no caso da multiplicação, porque na multiplicação é onde a coisa pode complicar um pouco mais, até porque a própria multiplicação ela já é mais complicada do que a soma, né?
Beleza? Então é onde a gente pode encontrar alguma dificuldade aí na hora de fazer as demonstrações. Compreendido? Uma última propriedade agora é que a multiplicação ela é distributiva em relação à adição, certo? É a distributividade. A multiplicação e a adição. A multiplicação é distributiva em relação à adição, certo? Vou botar distributividade mesmo. Beleza? Que é o quê? No caso dos números reais, o que é a distributividade? É dizer que isso daqui é verdade, né? Para quaisquer A, B e C. Então, no caso de números complexos, a ideia é que se eu fizer x1, y1 e multiplicar por uma soma de outros dois números complexos, o resultado tem que ser o quê? Tem que ser esse número complexo vezes esse, mais esse número complexo vezes esse. Beleza? Vocês devem imaginar que a conta deve ser tão tediosa quanto foi essa daqui, né? Talvez pode ser até que seja menos complicada, mas é uma conta desse tipo que vai acabar sendo feita. Tá certo? Aí essa conta eu não vou fazer, porque ela está no livro, e aí eu acho que depois da gente ter entendido essa conta aqui, eu acho que entender a distributividade no livro, aí já está mais de boa, né? Aqui, ó. Z1 vezes Z2 mais Z3. Esse é o Z1, esse daqui é o Z2 e esse é o Z3. Então, o que é que ele vai fazer primeiro aqui? Ó? Vai fazer a soma. Aí, dado agora esse par ordenado, agora eu vou fazer essa multiplicação. Aí, na multiplicação, o que é que vai ter? Ó? Esse cara vezes esse, tá aqui, menos esse cara vezes esse. Tá aqui também, ó. Certo? Então, essa é a primeira coordenada. E na segunda coordenada, né, você vai ter esse cara vezes esse, que está aqui, e esse vezes esse. Desculpe, esse vezes esse, né? Que está aqui. Aí ele vai fazer o quê? Distribuir isso aqui, né? Que é igual a isso, certo? Porque aqui eu tenho um número real multiplicando uma soma de números reais. E nos números reais, a multiplicação é distributiva em relação à soma. Então, isso daqui é igual a isso. Esse cara é igual a esse. Esse igual a esse. E esse aqui igual a esse daqui. Beleza? É o que é que ele vai fazer. O que é que ele vai fazer? Ele vai juntar esse carinha com esse daqui. Tá aqui. Juntar esse com esse. Resultado está aqui. E a mesma coisa aqui, ó. Vai juntar aqui esse com esse. Tá aqui. E esse com esse. Tá aqui, ó. Esse par ordenado todo aqui, ó. Aqui é a primeira coordenada, né? E aqui é a segunda. É a mesma coisa que a soma desses dois pares ordenados aqui, ó. Certo? E aí, nesses pares ordenados, esse cara é o mesmo que essa multiplicação.
E esse cara é o mesmo que esta multiplicação aqui. Então, conclusão, isso daqui é igual a isso aqui, ó. Então, a multiplicação ela é distributiva em relação à adição. Professor, você Beleza? pode voltar na sua tela, que o senhor tinha feito, só para mim tirar um print, viu? Essa A aqui, a distributividade da multiplicação lá no final. da distributividade. É que o senhor parou aí, eu queria tirar só um print dessa parte aí. Ah, tire. Obrigado. Mas está no livro, isso, certo? Mas acho que pela sua forma aí com X e Y, acho mais fácil do que com aquelas letras lá. Ah, porque ele usou A, B, C, D, F. D, É, E, F, né? dá uma confusão miserável na cabeça. É, não sei. Aí depende, é questão de costume. Eu prefiro sempre com índice. É, também fica mais fácil de enxergar para mim. É. Eu não sei se todos vão achar que fica mais fácil, mas eu já tenho o costume de usar com índices, certo? Mas enfim. Então entenderam isso daqui, né? Tranquilo? Bom, agora a gente vai passar para a forma algébrica de um número complexo. Mas antes, a gente precisa falar da imersão do R em C. O que é essa tal de imersão? Aí vamos voltar uma historinha aqui com relação aos conjuntos numéricos quando a gente fez a construção, né? Lembram que a gente começou, né, fazendo a construção dos naturais via axiomas de Peano, né? Lembram que um dos axiomas, inclusive, é o princípio de indução? Então a gente construiu o conjunto dos números naturais via axioma de Peano, e para o conjunto dos números naturais, a gente definiu o que depois? A gente definiu uma, uma adição, uma multiplicação e uma relação de ordem. Sim ou não? E claro, viu as propriedades dessas coisas, né? Beleza? Depois de construído os naturais, a gente passou para os inteiros, né? E aí como é que a gente definiu o conjunto dos números inteiros? A gente pegou o conjunto, o produto cartesiano de n por n, né? A gente pegou o conjunto dos pares ordenados de números naturais, definiu uma relação de equivalência, e aí o conjunto dos números inteiros é esse conjunto de pares ordenados quocientado por essa relação de equivalência, que é o quê? Você pegar o conjunto das classes de equivalência por essa relação de equivalência que foi definida. Que eu não vou relembrar aqui qual que é ela, certo? Não precisa. Ok? Tá, mas de qualquer forma, para que ninguém fique com isso na cabeça, né? A relação de equivalência era essa daqui, ó. Dois pares ordenados são equivalentes se o quê? Se esse cara mais esse é igual a esse mais esse. Ou seja, a relação era essa aqui, ó. AY é igual, ou A mais Y é igual a B mais X. Beleza? E aí, lembram ainda, né, de classe de equivalência? Que é o conjunto de todos os caras que estão relacionados ao mesmo elemento? Né? Dado um par ordenado AB, a classe do AB é o conjunto de todos os caras que estão relacionados com AB. Certo? Mas enfim, vamos relembrar, vamos parar por aqui esse negócio aqui. Então, o conjunto Z foi definido desse modo, certo? E no conjunto Z, a gente definiu também uma adição, uma multiplicação e uma relação de ordem, certo? Daí o que acontecia?
eu mencionei até que o conjunto dos números naturais não é um subconjunto dos inteiros. Porque de fato não é, né? Certo? Isso daqui é o conjunto de números naturais, é diferente de um conjunto de pares ordenados, né? Um conjunto, na verdade, é um conjunto de conjuntos de pares ordenados, né? Porque aqui é o conjunto das classes de equivalência. Cada classe de equivalência é um conjunto de pares ordenados, certo? É um subconjunto de pares ordenados. Então, isso daqui é um conjunto de subconjuntos de pares ordenados. Então, é claro que isso daqui não tem como os caras daqui serem números naturais, certo? Então, n não está contido em z. Mas, ocorria o quê? A gente definiu uma função dos naturais em z da seguinte forma: dado o número natural n, f de n igual a n0, a classe de equivalência do n0. E aí, essa função, ela é injetiva, ela satisfaz essa condição aqui, ó, f de n mais m é igual a f de n mais f de m, f de n vezes m é igual a f de n vezes f de m, e além disso, se n for menor ou igual a m, então é verdade que f de n é menor ou igual a f de m. Certo? Essa função f satisfazia essas três condições aqui. Com essas três condições, a gente diz que a função f ela preserva a soma, preserva o produto e preserva a relação de ordem. Certo? Nesse sentido aqui, ó. Aqui ela está preservando a soma, em certo sentido. Aqui preservando a multiplicação e aqui está preservando a relação de ordem. Beleza? Aí o que, que a gente fazia? A gente pegava a imagem dessa função, chamava de um n', e aí esse cara é um subconjunto dos inteiros. Beleza? E esse é um conjunto que está em bijeção com o conjunto dos números naturais, porque como a f é injetiva, então f é uma bijeção sobre a imagem. Beleza? E como a f preserva a soma, o produto e a relação de ordem, então a estrutura desse cara aqui é a mesma dos naturais. Certo? Como é que a gente faz para somar elementos nesse conjunto aqui? A gente faz isso daqui, ó. Beleza? Essa é a ideia. Porque, tipo, vamos lá, ó. Se eu pegar x e y em n', então eu sei que x é igual a f de n e y é igual a f de m, certo? Porque como f é bijetiva sobre esse conjunto, né? Então, todo elemento que eu pegar aqui é imagem de alguém nos naturais, né? Sim ou não? Daí, se eu quiser somar x mais y, eu faço o quê? Isso daqui vai ser o mesmo que f de n mais f de m, que é igual a f de n mais m. Ou seja, para eu saber o que é que vai dar a soma desses dois caras aqui, basta eu somar os dois números naturais, lá no conjunto n, e calcular a imagem dessa soma pela função f. Beleza? Que aí eu vou ter esse resultado. Entenderam qual que é a lógica? Entendi, professor. Certo? Então, essa é a ideia. Então, a gente fazia isso porque, como eu já disse, né? O conjunto dos números naturais não é subconjunto dos inteiros, mas esse conjunto aqui ele é. E como esse conjunto tem a mesma estrutura que o n, esse cara
é o que a gente vai considerar como sendo o conjunto dos números naturais contido nos inteiros. Beleza? Ele não é o conjunto dos naturais propriamente dito, mas a gente vai olhar para ele como se fosse o conjunto dos naturais. E aí, se eu olho ele como conjunto dos naturais, aí sim eu posso dizer que ele é um subconjunto de Z. Mas a rigor, naturais não é subconjunto de Z. Beleza? Tranquilo? E aí a gente fazia algo semelhante com relação a os racionais, né? Como é que a gente definiu o conjunto dos números racionais? Eu pegava o conjunto dos pares ordenados de números inteiros, em que a segunda coordenada é diferente de zero, definia uma relação de equivalência, e aí considerava o conjunto das classes de equivalência por essa relação de equivalência que foi dada. Beleza? Qual que era a relação de equivalência que a gente definia? Eu dizia que esse cara, desculpa, que esse cara aqui é equivalente a esse daqui, se e somente se é verdade que AY é igual a BX. Era assim que a gente definia a relação de equivalência. Tranquilo? E as classes de equivalência aqui, a gente denotava por A sobre B. Isso daqui era o nosso número racional. Certo? E aí, mais uma vez, no conjunto dos racionais, a gente definia uma adição, uma multiplicação e uma relação de ordem. Certo? E aí a gente tem o mesmo dilema, a mesma questão aqui, ó. O conjunto dos números inteiros não é subconjunto dos racionais. Porque, mais uma vez, aqui eu tenho números inteiros e aqui eu tenho conjuntos. Esse é um conjunto de subconjuntos de pares ordenados de números inteiros. Então, é claro que nenhum número inteiro é um elemento aqui. Beleza? Então, isso daqui acontece. Mas, assim como a gente fez do conjunto N para o conjunto Z, a gente definia uma função que pegava um número inteiro e associava um número racional. Como que era essa função? Ela fazia isso daqui, ó. Dado o número inteiro N, eu definia f desse jeito aqui, onde isso daqui é um número racional. Certo? E aí, mais uma vez, essa função f é uma função injetiva, ela preserva a soma, preserva o produto e preserva a relação de ordem. Beleza? E aí a gente pega Z' como sendo a imagem dessa função. Isso daqui vai ser um subconjunto de Q. Esse cara vai ter a mesma estrutura algébrica de Z, do mesmo jeito que a gente fez de N para Z, certo? E aí eu vou olhar para esse cara como se fosse o conjunto dos números inteiros. E aí, vendo desse modo, é que a gente enxerga os inteiros como subconjunto dos racionais. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo, professor. E aí, quando a gente fez a construção dos números reais, é a mesma história. Só que no caso dos números reais, a gente não definiu via relações de equivalência, né? A gente definiu o que era um corte de Dedekind. O que era um corte de Dedekind? Vou escrever aqui só para relembrar, né? Um corte de Dedekind é um subconjunto dos números racionais que vai ter as seguintes propriedades, né? Ele é não vazio e ele é diferente do próprio Q. E tem mais o seguinte, deixa eu vir aqui para baixo para ter mais espaço. Então, as condições eram, ele é diferente de vazio e ele é diferente de Q.
Segunda condição é: quaisquer que sejam A e B pertencentes a Q, se B pertence a C e A é menor do que B, então A também pertence a C. E a terceira condição era que o conjunto C não possui maior elemento. Ou elemento máximo, né, que a gente chama também. Ok? Isso é um corte. Aí, o que vai ser o conjunto dos números reais? Vai ser o conjunto dos cortes, o conjunto de todos os cortes, ou seja, vai ser um conjunto de subconjuntos de números racionais, e que nele a gente vai definir também uma adição, uma multiplicação e uma relação de ordem, certo? Aqui vai ser o conjunto dos cortes. Beleza? E aí, mais uma vez, né? O conjunto dos números reais, dos números racionais não é um subconjunto dos números reais. Mas aí a gente define uma função que associa números racionais a números reais da seguinte forma, isso daqui, certo? Onde esse R asterisco, ele é o conjunto de todos os números racionais que são estritamente menores do que R. A gente viu que isso daqui é um corte que a gente chama de corte racional, certo? Então, definindo a F desse jeito, a gente vai ter que F é injetiva e F atende a essas condições aqui também, certo? Ela preserva a soma, preserva a multiplicação, preserva a relação de ordem. Daí, a gente vai pegar Q' como sendo a imagem dessa função. A imagem dessa função é um subconjunto de R. E aí, se a gente olhar Q' como se fosse o conjunto dos racionais, aí sim, os racionais é um subconjunto de R. Beleza? Tranquilo? Uma baita recapitulada aqui, né, na construção dos números, dos conjuntos numéricos. 5. Agora a gente fez a construção dos números complexos, que basicamente é o conjunto dos pares ordenados de números reais, onde a gente definiu uma soma e uma multiplicação estranha, certo? Então a gente definiu uma relação, uma adição e uma multiplicação. A gente não definiu uma relação de ordem, depois eu vou falar sobre isso. Nos números complexos, o conjunto dos números complexos ele não tem uma ordenação igual ao conjunto dos números reais. Igual num certo sentido que depois eu vou explicar, certo? Não hoje, mas depois eu explico. Daí o que acontece? Ó, números reais o conjunto dos números reais não é um subconjunto dos números complexos. Né? Porque um número real é diferente de um par ordenado de números reais, certo? Beleza? Mas, de qualquer forma, a gente vai ter a seguinte coisa. Eu posso definir uma função que vai associar um número real a um número complexo, e eu vou definir essa função da seguinte forma. Dado o número real x, eu vou associar o número complexo x0. Beleza? Aí essa função ela é injetiva. Essa função ela preserva a soma e preserva produto. Essa função não preservará ordem, certo? E depois eu falo mais sobre ordenação nos complexos, em que sentido é que não existe. E aí a imagem dessa função é um subconjunto dos números complexos e a imagem dessa função vai ser um conjunto R'. Beleza? Esse conjunto R' vai ter exatamente a mesma estrutura que R, pelo menos em relação à soma e à multiplicação.
E aí, se a gente olhar para esse conjunto como sendo o conjunto dos números reais, aí sim eu posso pensar nos reais como sendo um subconjunto dos complexos, certo? Mas, de fato, para cada número real x, o número complexo, o número real x contido lá nos complexos vai ser esse daqui, certo? É como se isso daqui fosse o número real que pertence aos complexos. Beleza? E aí, inclusive, a gente vai, né, para cada número real x, eu vou escrever esse número real como sendo esse cara aqui, certo? Onde essa igualdade aqui é no sentido da função que eu defini, certo? F de x igual a x0. Como se isso daqui fosse o nosso f de x, beleza? Estou fazendo uma identificação aqui, é o que a gente chama de abuso de notação, mas é um abuso necessário de notação aqui, certo? Beleza? Eu falei tanto dessas coisas aqui porque é o que ele vai tratar aqui, ó. Certo? Ele vai definir esse conjunto R', vai falar um monte de coisinhas aí, definir essa função e tarará, e vai provar a sobrejetividade dessa função sobre o conjunto R', provar que essa função é injetora, provar que essa função preserva a soma, mostrar que essa função preserva produto, tá certo? E aí a gente vai identificar, como o livro fez aqui, ó, o número real x com o número complexo x0, beleza? E aí, nesse sentido aqui, é que a gente vai pensar no conjunto dos números reais como sendo o subconjunto dos complexos. Beleza? Daí, ele vai definir agora um elemento especial no conjunto dos números complexos, que é a unidade imaginária. Quem é a unidade imaginária? A unidade imaginária é exatamente o número complexo 0,1. Qual é a propriedade importante que esse número complexo tem? É que quando você faz a multiplicação dele por ele mesmo, ou seja, você faz o quadrado dele, o resultado vai ser o quê? Vou fazer a conta aqui. A conta está feita no livro, mas eu vou fazer porque vocês verem eu fazendo a conta, talvez seja melhor, né? Então, se eu faço i igual a 0,1, então quando eu faço i ao quadrado, o resultado é i vezes i, que é igual a 0,1 vezes 0,1, que vai ser igual ao quê? Vou fazer, então, esse cara vezes esse, 0 vezes 0, menos 1 vezes 1. E agora eu vou fazer esse vezes esse, mais esse vezes esse. Conclusão. Aqui é menos 1 e aqui é 0. Isso daqui, na nossa identificação, né, é o número real menos 1. Beleza? Lembre-se, ó, x0 a gente está identificando como sendo o próprio x. Beleza? Então, isso daqui é como se fosse o número real menos 1. Então, qual é a propriedade que a unidade imaginária tem de especial? É que ela é um número cujo quadrado é igual a menos 1. Certo? No conjunto dos números reais, isso não é possível. Não existe nenhum número real cujo quadrado seja igual a menos 1. Por quê? Porque qualquer número real ao quadrado é maior ou igual a 0. Então, não tem como nenhum número real dar menos 1. Mas, no caso dos números complexos, existe um elemento em que isso é verdade. Olha aí. Bizarro, né? Bizarramente curioso isso. Certo? Então, esse número complexo, é chamado de unidade imaginária. Certo? Daí o que acontece? Ó? Daí o que acontece? O que vai ser a forma algébrica de um número complexo?
vai ser isso daqui, ó. A gente vai escrever um número complexo xy, a gente pode escrever ele desse jeito aqui, ó. Por quê? Vamos lá, ó. Se x é igual a x0, y é igual a y0 e i é igual a 0, 1, vamos fazer essa conta aqui, ó. X mais yi vai ser 0x, ou x0 mais y0 vezes 0, 1. Isso daqui é igual ao quê? A x0 mais... Qual que é o resultado dessa multiplicação aqui? Então, eu vou fazer, ó, primeiro com primeiro, vai dar 0, mais segundo com segundo, que também dá 0, né? Então, a primeira coordenada aqui vai ser 0. Já na segunda coordenada, eu vou fazer primeiro com segundo, segundo com primeiro, o resultado vai dar y. E aí, quando eu fizer a soma desses dois pares ordenados aqui, o resultado é esse. Beleza? Então, notem que quando a gente faz essa conta aqui, a gente obtém isso daqui. Tá certo? Então, essa é uma forma de a gente representar um número complexo. Via essa coisa, né? Se a gente identificar todo número real como sendo esse número complexo aqui, então, quando eu faço essa multiplicação aqui, quando eu faço essa soma, quando eu faço essa multiplicação e essa soma, o resultado disso aqui é o número complexo xy. Beleza? Então, dado o número complexo xy, isso aqui, isso daqui, é a forma algébrica de representar um número complexo. Essa forma algébrica vai ter algumas vantagens, como, por exemplo, ó, digamos que você quer fazer uma multiplicação entre dois números complexos, AB vezes XY, certo? Se você representar na forma algébrica, eu vou fazer isso daqui, A mais BI vezes X mais YI. E aí eu vou usar a distributividade, certo? Eu vou pensar nessa multiplicação aqui como se eu estivesse fazendo uma multiplicação entre números reais, e aí eu vou usar a distributividade, ó. Vou fazer esse cara com esse e depois com esse. Então, vou ter AX mais AYI. Esse cara com esse cara vai me dar o quê? BXI mais BYI ao quadrado. Não é isso? I ao quadrado, eu sei que é igual a menos 1. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Aqui vai nos dar menos BY, aí eu vou juntar BY com AX, aí eu vou ter isso aqui, ó, AX menos BY, mais... E na segunda parte, eu vou pegar esses dois caras aqui e vou colocar o I em evidência. E eu terei isso aqui, ó, AY mais BXI. Beleza? Aí note, ó, que esse número complexo aqui, ele é o mesmo que esse aqui, ó. Sim ou não? Que é justamente o resultado dessa multiplicação, na definição que já tinha sido dado anteriormente. Concordam? Então, talvez você pensar na multiplicação entre dois números complexos usando a forma algébrica, talvez seja melhor. Beleza? Então, por exemplo, se eu pegar e quiser fazer a multiplicação entre esses dois números complexos aqui, ó, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu posso pegar 1 mais 2i e multiplicar por 4 mais 3i. Aí o resultado vai ser o quê? 1 vezes 4, 4. Mais 1 vezes 3i vai dar 3i. Mais 2i vezes 4i vai dar 8i. Mais
2i vezes 3i vai dar 6i ao quadrado. I ao quadrado é igual a menos 1. Então, vou ficar com 4 menos 6 mais 3i mais 8i, que é igual a menos 2 mais 11i. Certo? Beleza? E aí, esse número complexo na forma algébrica, na sua forma usual, vai ser o quê? O menos 2, 11, né? Que é o mesmo que você obteria se você fizesse usando a multiplicação da forma como foi definido originalmente, né? Que é o quê? Esse cara vezes esse, 4, menos esse cara vezes esse. E aí a segunda coordenada é esses dois aqui, mais esses dois aqui. Conclusão, menos 2, 11. Tá certo? Só que na forma algébrica, eu acho que vocês podem ver vantagem em trabalhar com ela. Sim ou não? Sim ou não? Prático, né? Bom, seguindo aí a forma algébrica, depois da forma algébrica, na forma algébrica, uma coisa já deve ter ficado muito clara aqui, né? Qual que é essa coisa? A gente definiu a unidade imaginária como sendo esse par ordenado aqui. E em relação à multiplicação de números complexos, esse cara vai ser igual a isso aqui. Beleza? Então, ó, agora faz sentido aquela afirmação de que I não é a mesma coisa que raiz de menos 1. Certo? Se vocês verem em qualquer lugar alguém dizer que I é igual a raiz de menos 1, essa pessoa estará errada. Certo? Porque primeira coisa é que a unidade imaginária nada mais é do que um par ordenado, formalmente falando, né? Beleza? E o quadrado dele também é um par ordenado. Certo? Só que esse é um par ordenado que a gente identifica como se fosse o número real menos 1. Beleza? Então, essa coisa de I ser igual a raiz de menos 1, vocês entenderam por que isso não é verdade? Por que na verdade ocorre isso daqui? Só que, claro, né? Quem diz que é a mesma coisa está errado, mas você pode pensar em I como se fosse a raiz quadrada de menos 1 para efeito de contas, certo? Porque, por exemplo, quando a gente for ver o que vai ser a raiz de menos 2, a raiz de menos 2 a gente vai poder ver como se fosse a raiz quadrada de 2 vezes menos 1, que vai ser a raiz de 2 vezes a raiz de menos 1, que vai ser igual a raiz de 2 vezes I. Certo? Para efeito de fazer contas, a gente pode pensar nisso daqui como sendo duas coisas iguais, mas formalmente falando, certo? Do ponto de vista formal, não é. Beleza? Compreenderam isso? Compreendido? Sim ou não? Eu compreendi. Pronto. Bom, só para manter registrado, só para eu deixar registrado em vídeo aqui já, eu vou definir o que é o conjugado e o módulo de um número complexo e a relação que essas duas coisas têm, certo? Mas antes, também, eu devo dizer a seguinte coisa, né? Quando a gente escreve um número complexo na sua forma algébrica, isso daqui é o que a gente chama de parte real, que a gente vai denotar desse jeito aqui. É a parte real do número complexo z. E y é o que a gente vai chamar de parte imaginária do número complexo, certo?
Beleza? Bom, o que é o conjugado de um número complexo? Conjugado. Dado o número complexo AB, o conjugado desse número complexo nada mais é do que o par ordenado em que a gente pega a segunda coordenada e troca o sinal, certo? A gente, vendo isso na forma algébrica, é o mesmo que isso daqui, ó, certo? O conjugado de A mais BI é igual a A menos BI, beleza? Então, conjugado de A mais BI é o número complexo em que a gente muda o sinal da parte imaginária, certo? Tranquilo? Só isso. O que é o módulo de um número complexo? O módulo de um número complexo é igual ao módulo desse par ordenado aqui, certo? Do mesmo jeito que vocês viram lá em geometria analítica. É isso daqui, ó. Tranquilo? Daí o que acontece? Ó? A gente vai ter algumas propriedades aí. Propriedades. Se eu fizer um número complexo multiplicado pelo conjugado, o que vai acontecer? Isso vai ser igual ao módulo desse número complexo elevado ao quadrado. De fato, se eu faço A mais BI e multiplico por A menos BI, aqui é como se tivesse o produto de uma soma por uma diferença, isso vai dar a diferença dos quadrados. Então vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado vezes I ao quadrado. I ao quadrado é igual a menos 1. Esse menos 1 com esse menos aqui vai virar mais. Vai ficar assim, ó. Isso daqui é justamente o módulo do número complexo elevado ao quadrado, né? Por causa disso aqui, ó. Se você levar os dois lados ao quadrado, você tem isso, certo? Então, o produto de um número complexo pelo seu conjugado, o produto de um número complexo pelo seu conjugado é igual a norma ao quadrado, certo? Outra coisa, se você fizer um número complexo e somar com o conjugado, o resultado vai ser igual a 2 vezes a parte real desse número complexo. De fato, A mais BI, se eu somar com A menos BI, o que acontece? BI cancela com BI, eu vou ter 2 vezes A. A é a parte real, então, consequentemente, eu tenho isso aqui, certo? Se eu fizer a diferença Z menos Z barra, se eu fizer um número complexo menos o seu conjugado, o resultado vai ser 2 vezes a parte imaginária vezes I. Porque A mais BI menos A menos BI, esse cara vai cancelar com esse menos com esse menos vai virar mais, eu vou ter aqui 2BI, certo? Essa é a parte imaginária, então o resultado é 2 vezes a parte imaginária vezes I, beleza? Outra coisa, se eu somar dois números complexos e fizer o conjugado, o resultado vai ser a soma dos conjugados. Beleza? E se eu fizer o produto de dois números complexos e calcular o conjugado, isso é a mesma coisa de eu multiplicar os conjugados desses números complexos. Certo? Outra coisa é, se eu pegar um número complexo e dividir por outro, em primeiro lugar, o que significa eu dividir dois números complexos? Significa pegar o que está em cima e multiplicar pelo inverso do que está embaixo. Certo? Daí, o que acontece? O que é o inverso de um número complexo? Então, dado o número complexo AB, o inverso dele é igual a A sobre A quadrado mais B ao quadrado, menos B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Que na forma algébrica é o mesmo, ou na forma algébrica é o mesmo que isso aqui, certo? Então, o que acontece? Ó? Esse cara aqui, ele é o módulo de Z elevado ao quadrado.
né? Aí eu vou colocar ele em evidência. E quem é esse daqui? É o conjugado de Z, né? Então eu vou ter 1 sobre esse cara vezes o conjugado de Z. Ou seja, é isso daqui, ó. Então, ó, o inverso de um número complexo, ele é a mesma coisa que o seu conjugado dividido pelo seu módulo elevado ao quadrado. Beleza? Daí, na divisão, né, se eu pegar um número complexo e dividir por outro, isso daqui, por definição, vai ser o número complexo de cima multiplicado pelo inverso do que está embaixo. E o inverso desse que está embaixo vai ser, então, Z1 vezes Z2 barra dividido pela norma ao quadrado de Z2, né? Então, dividir dois números complexos equivale a fazer isso daqui, ó. Beleza? Pronto, eu sei que eu já passei o horário aí em 11 minutos, mas eu queria deixar pelo menos essas propriedades aqui, ó, já enunciadas e registradas em vídeo para que vocês depois vejam esse finalzinho, certo? Caso alguém tenha saído aí antes, né? E, e aí na aula que vem a gente continua. Beleza? Vendo as outras formas de representar números complexos. A gente vai ter a forma trigonométrica, a forma polar. Beleza? Beleza, professor? Então, não vou perturbar mais vocês por hoje. Tenham todos aí uma boa noite, até quarta-feira e tchau para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.